O silêncio, quando verdadeiro, nunca é vazio. Ele é presença. No mundo de hoje, somos ensinados a falar antes de pensar, a reagir antes de entender, a expor antes de absorver. Mas há uma força invisível que os grandes homens e mulheres sempre compreenderam: o silêncio. Não o silêncio covarde que se esconde, mas o silêncio que observa, que assimila, que se prepara. O silêncio é um abrigo, um campo fértil onde a mente repousa. Os sentimentos se reorganizam e a visão se amplia. E é justamente aí que mora o segredo do sucesso de longo prazo. Enquanto muitos estão gritando, buscando atenção, se afogando em comparações, os verdadeiros vencedores estão trabalhando em silêncio. Não é sobre calar para sempre, mas calar o suficiente para se escutar. A verdade é que muitas vezes o barulho lá fora serve apenas para nos afastar do que realmente importa. Então pare por um instante, respire fundo e se prepare para mergulhar em uma jornada silenciosa. Uma jornada que pode mudar completamente sua maneira de ver o mundo e a si mesmo. Vivemos na era do excesso. Excesso de opiniões, de estímulos, de notificações. O mundo grita. E no meio desse barulho constante, muitos de nós nos perdemos de nós mesmos. A pergunta é: quanto do que você pensa realmente é seu? Quantas decisões você tomou porque refletiu profundamente? E quantas apenas reagiu ao que o mundo jogou na sua frente? A ausência do silêncio cria confusão. Porque sem silêncio não há clareza. Sem clareza não há direção. E sem direção, o fracasso é inevitável. Não aquele fracasso momentâneo que ensina, mas o fracasso permanente que consome. A maioria falha não por falta de talento, mas por excesso de ruído. Ruído que confunde, que dispersa, que enfraquece a decisão. O silêncio, por outro lado, concentra. Ele direciona. Ele nutre. Jim Rohn costumava dizer que o tempo revela tudo, mas só revela para quem está prestando atenção. E ninguém presta atenção de verdade quando está imerso no barulho. O ruído da comparação é um dos mais perigosos. Você olha para a vida de alguém nas redes sociais e se sente atrasado. Olha para o sucesso de alguém e acredita que está fracassando. Mas o sucesso real é silencioso. Ele é construído longe dos olhos, enquanto o mundo dorme, enquanto os outros se distraem. Quem é sábio aprende a se retirar, não como quem foge, mas como quem se fortalece. Retirar-se do barulho não significa se excluir do mundo, mas sim criar um espaço interno onde sua mente pode respirar, onde seus valores são revisitados e onde você volta a se lembrar de quem você realmente é. Aqueles que não criam esse espaço acabam vivendo à mercê do que os outros pensam, esperam ou exigem. E aí vivem a vida dos outros, nunca a sua. Por isso, o silêncio se torna uma necessidade. Não o silêncio da boca, mas o silêncio da mente. O silêncio que cria discernimento. O silêncio que separa o que é verdadeiro do que é ruído. E, quando você começa a viver nesse estado de presença silenciosa, algo poderoso acontece. Você volta a ter domínio sobre si mesmo. E quem governa a si mesmo já deu o primeiro passo em direção ao verdadeiro sucesso. Vivemos em um tempo em que pensar com profundidade se tornou quase um ato de resistência. Estamos sempre cercados por notificações, mensagens, estímulos visuais e sonoros. É como se o mundo tivesse medo do silêncio. E, no fundo, muitos de nós também temos. Mas há um segredo que poucos descobriram. Quando você silencia o mundo lá fora, algo mágico acontece. Você começa a se ouvir de verdade. É nesse espaço onde as vozes externas se calam que nasce a clareza. A clareza que te permite enxergar o que realmente importa. A clareza que separa o que é urgente do que é essencial. Jim Rohn dizia que disciplina é a ponte entre objetivos e realizações. E eu te digo, o silêncio é o chão onde essa ponte é construída. Enquanto a maioria corre para fazer mais, para parecer ocupado, para provar algo, o verdadeiro crescimento começa quando você para. Quando você pausa. Quando você escolhe não reagir imediatamente. Quando você deixa o pensamento assentar, como a poeira após uma tempestade. É nesse silêncio escolhido
que você começa a ver o que antes estava confuso. As ideias começam a se organizar. As emoções começam a se acalmar. Os impulsos se tornam decisões conscientes. O silêncio é o melhor filtro. Ele separa o que vem de fora do que nasce dentro de você. Pessoas focadas não têm necessariamente uma agenda lotada. Elas têm clareza, e a clareza só nasce da pausa, do intervalo, da observação sem julgamento. Você já percebeu como, muitas vezes, as melhores ideias surgem quando estamos em silêncio? Durante um banho, numa caminhada sem celular, num momento de solitude ao fim do dia. Isso não é coincidência. É o cérebro agradecendo por, finalmente, ter espaço para respirar. E mais do que direção, o silêncio proporciona foco. Ele evita que você desperdice energia com o que não importa. A energia que você gastaria explicando, justificando, promovendo, agora é canalizada para fazer. E fazer muda tudo. Pense nos momentos mais decisivos da sua vida. Naqueles em que você tomou uma atitude importante. Quantos deles foram anunciados ao mundo? E quantos você viveu quietamente, como se estivesse protegendo algo precioso demais para ser exposto? Existe um tipo de força que só nasce quando você para de falar sobre o que vai fazer e simplesmente faz. Ele te mantém firme quando o mundo tenta te distrair com barulho, urgência e superficialidade. Silenciar não é fugir, é enfrentar. Porque quando o barulho acaba, tudo o que resta é você. E é nesse momento que você descobre o quão forte pode ser a sua mente quando ela aprende a ficar quieta. E é nesse estado de clareza que começamos a perceber um princípio fundamental. Silenciar não é se calar, é se preparar. Silenciar não é desaparecer, não é aceitar passivamente o que vem, e definitivamente não é sinal de fraqueza. Na verdade, é o oposto. Silenciar é se preparar, é recuar estrategicamente para avançar com precisão. Há uma força silenciosa nos que não precisam se explicar o tempo todo, que não se apressam para responder, que preferem observar, estudar e entender. Essas pessoas são muitas vezes subestimadas no início, mas inevitavelmente surpreendem. Jim Rohn dizia que o sucesso deixa pistas, e os grandes líderes, os que realmente deixam marcas profundas, têm algo em comum. Eles dominam a arte do silêncio estratégico. Eles sabem que nem todo pensamento precisa virar fala, que nem toda crítica merece resposta, que há mais poder na escuta do que no argumento. Porque quem escuta entende, e quem entende, lidera. Silêncio é presença. É estar totalmente ali, atento, consciente, mesmo sem dizer uma palavra. É perceber o que ninguém está dizendo. É captar o não verbal. É ler o ambiente, as pessoas, os sinais. Muitos dos maiores momentos de virada da história nasceram do silêncio. Da pausa antes de um discurso que mudaria o rumo de uma nação. Do olhar firme antes de um sim ou um não que selaria destinos. Do pensamento calado de alguém que decidiu que era hora de agir, mas sem avisar o mundo primeiro. Há uma sabedoria antiga que diz: o tolo fala porque precisa dizer algo. O sábio fala porque tem algo a dizer. E antes de ter algo a dizer, o sábio cala. Ele espera. Ele se prepara. Esse tipo de silêncio não é passividade, é inteligência emocional. É domínio próprio. É o treinamento invisível daqueles que entenderam que toda fala é uma escolha e que muitas vezes o momento mais poderoso é aquele em que você escolhe não falar. É nesse tempo de preparação silenciosa que se constrói a firmeza para resistir às provocações, a paciência para esperar a hora certa e a coragem para agir quando ninguém espera. Quem grita demais geralmente está tentando convencer a si mesmo. Quem está verdadeiramente pronto não precisa anunciar. Ele aparece quando for a hora. Ele faz, e o resultado fala por ele. E esse é o próximo passo da nossa jornada. Entender como esses momentos silenciosos, quase imperceptíveis, podem mudar uma vida inteira. Há momentos que definem tudo, e curiosamente muitos deles não são marcados por palavras,
mas por silêncios. A pausa antes de uma resposta difícil. O silêncio de segundos antes de tomar uma decisão que muda destinos. O intervalo entre o impulso e a reação. É nesses pequenos vazios que mora a grandeza. Jim Rohn costumava ensinar que não são os eventos que mudam a nossa vida, mas as decisões. E toda decisão profunda nasce no silêncio. É ali que confrontamos quem somos, o que queremos e o que estamos dispostos a sacrificar por isso. Pense naquele instante em que você quase respondeu a uma provocação, mas escolheu o silêncio. Ou naquela manhã em que, em vez de seguir, no automático, parou por alguns minutos e se perguntou: é isso mesmo que eu quero para a minha vida? Esses momentos não são dramáticos como nos filmes. Eles não têm trilha sonora, mas são poderosos. Porque, silenciosamente, sem avisar, algo dentro de você muda. O silêncio nos obriga a encarar o que é real, sem distrações, sem filtros. E por mais desconfortável que isso seja, é nesse terreno árido que floresce a transformação. Há silêncio no instante em que decidimos sair de um relacionamento que nos destrói. Há silêncio quando desistimos de um caminho confortável, mas vazio. Há silêncio quando, enfim, entendemos que ninguém virá nos salvar e que a responsabilidade é nossa. Esses silêncios doem, mas também libertam. Eles são o solo fértil onde nascem as novas versões de nós mesmos. A versão que finalmente diz basta. A que para de culpar o mundo. A que começa a construir, mesmo que em silêncio, uma vida mais alinhada com a verdade interior. Jim dizia: se você não mudar quem você é, você sempre terá o que sempre teve. E toda mudança real começa assim, com um silêncio. Silêncio não como fim, mas como reinício. Quando você aprende a valorizar esses momentos, a pausa antes da escolha, o vazio antes da ação, você se torna mais consciente, mais forte, mais inteiro. Você para de reagir por impulso e começa a agir com intenção. E quando isso acontece, tudo muda. O silêncio verdadeiro não depende do ambiente. Ele começa dentro de você. Você pode estar em meio ao caos e ainda assim manter-se centrado. Assim como pode estar em um lugar calmo, mas com a mente gritando. Por isso, cultivar o silêncio é mais do que buscar lugares tranquilos. É criar pequenos rituais de presença que te reconectam com aquilo que realmente importa. A primeira prática é simples, mas poderosa. Comece o dia em silêncio. Antes de olhar o celular, antes de ouvir qualquer voz, sente-se consigo mesmo por 5 minutos. Apenas respire. Sinta o ar entrando, saindo, sem pressa, sem cobrança. Apenas esteja. Esse pequeno gesto muda a qualidade do seu dia inteiro. Porque quando você começa em silêncio, você começa no controle. Outra forma é praticar o intervalo consciente. Entre uma tarefa e outra, entre um compromisso e outro, feche os olhos por 1 minuto. Silencie. Reorganize a mente. Reencontre o eixo. Isso te devolve presença. Também é importante silenciar o excesso de opinião alheia. Nem tudo precisa ser compartilhado. Nem tudo precisa ser absorvido. Aprenda a ouvir mais, falar menos e principalmente questione. Isso é mesmo meu? Ou é só barulho que eu deixei entrar? Crie momentos de desconexão total. Desligue. Notificações. Caminhe em silêncio. Escreva seus pensamentos. Medite, se possível, e entenda: silêncio também é dizer não para o desnecessário. Com o tempo, esse silêncio vira um hábito, e esse hábito vira poder. Porque quem domina, o silêncio domina a si mesmo. No fim das contas, o silêncio não é um refúgio, é um campo de treinamento. É nele que você se ouve. É nele que você percebe o que realmente quer. É no silêncio que você fortalece sua mente, afia sua visão e alimenta a coragem necessária para agir quando chegar a hora. As pessoas confundem barulho com relevância. Pensam que falar alto, aparecer o tempo todo e responder a tudo é o que define poder. Mas o verdadeiro poder está no controle, e o controle nasce do silêncio. Enquanto o mundo se distrai com o ruído, os sábios se preparam. Eles observam, estudam, refletem
e então agem com precisão. Você não precisa gritar suas intenções. Você não precisa provar nada a ninguém. Você só precisa caminhar com propósito. Fazer mesmo sem aplausos. Evoluir mesmo sem plateia. O sucesso verdadeiro não precisa de anúncio. Ele acontece em silêncio e então, quando aparece, é impossível ignorar. Como dizia um velho ensinamento, seja como a árvore que cresce em silêncio, mas se torna impossível de ignorar quando floresce. Então, a pergunta que fica é: você está pronto para fazer do silêncio a sua força? Está disposto a deixar de lado o barulho do mundo e ouvir o que realmente importa? Se a resposta for sim, então comece agora. Desligue as distrações. Retorne a si mesmo e vá, sem barulho, sem alarde, mas com verdade, com clareza e com uma força que ninguém pode ver, até que seja tarde demais para ignorá-la. Agora, eu quero saber de você. Qual o barulho que você precisa silenciar para ouvir quem você realmente é? Escreva nos comentários. Quero saber da sua experiência, da sua batalha, da sua descoberta. E se essa reflexão tocou você de alguma forma, curta este vídeo. É a forma mais silenciosa e poderosa de dizer: isso fez sentido para mim. E se você quer continuar essa jornada de crescimento interior, autoconhecimento e transformação silenciosa, inscreva-se no canal agora mesmo. Aqui, o que a gente busca não é fazer barulho, é fazer sentido. Aperte o sininho assim. Cada novo conteúdo vai encontrar você no tempo certo, no momento certo. Nos vemos em breve. Até lá, que o silêncio continue sendo sua força.